Olá, galerinha do sexto ano A, do sexto ano B e do sexto ano C. Nós estamos começando a nossa aula de hoje. É uma aula revisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre geografia, o espaço, né? O nosso espaço, o lugar onde vivemos, tá certo? E eu gostaria muito de que vocês anotassem aí alguns recadinhos importantes que o professor vai passar para vocês. O primeiro recado importante que o professor vai passar para vocês é o seguinte: nós precisamos que todos nós mantenhamos aí então as higienes necessárias para que o Covid-19 possa ir embora, para que não infecte a toda a tua família. A questão de lavar as mãos é muito importante para a gente, a questão de lavar as mãos. A questão da gente poder manter a higiene das roupas em casa, a questão da higiene das nossas casas. Então é muito importante, galerinha, que vocês tenham consciência de que a higiene corporal, para que o vírus seja disseminado na nossa sociedade, é super importante. Portanto, cuide da tua casa, cuide do teu espaço, fique bem, fique em casa, tá legal? E começando nossas aulas, então, a nossa aula de hoje é uma aula revisão que nós vamos fazer. Uma aula que eu vou estar trabalhando com vocês, uma revisão, até a gente alcançar onde a gente deveria estar no mês de junho, tá certo? Onde a gente deveria estar no mês de junho. Por que a gente vai fazer assim? Porque é mais fácil, vocês vão compreender melhor as aulas, e fica mais fácil, fica mais dinâmico para a gente trabalhar. Então aqui eu tenho, né, o primeiro slide nosso é lugares e paisagens. Então a gente vai ver o lugar onde a gente mora, que a gente viu lá no comecinho do ano, mas que com essa correria, com esse pessoal fazendo tudo isso, é importante, com esse distanciamento que nós tivemos, é importante que nós começamos então novamente a fazer de forma diferente, né? Que a gente comece relembrando aquilo que a gente viu e depois a gente vá avançando naquilo que a gente vai ter que ver durante o ano. Possivelmente as nossas aulas voltem mais brevemente possível, agosto ou setembro, mas até lá a gente vai ter que fazer aulas online. E é importante que vocês tenham conhecimento. Então essa aula aqui vale para o sexto aninho A, para o sexto ano B, para o sexto ano C da escola Antônio de Pádua, tá certo? E esses dados que eu estou trazendo aqui é do livro de vocês. Portanto, tudo que eu passar aqui está no livro, tá certo? O livro de vocês está na minha lousa digital agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver em geografia, a gente precisa entender a geografia, né? O que é paisagem geográfica, né? Nós precisamos entender de fato como que isso ocorre e como que isso vai se dar no nosso desenvolvimento, né? Na nossa matéria. No sexto aninho, como vocês viram, geografia vai estudar um pouco do que é o planeta Terra, como que ele é formado, quais as características que esse planeta Terra tem, como que ele é feito, quais a interferência nossa com ele, qual a relação da natureza com nós. Então tudo isso será feito nesse ano do sexto aninho, tá bom? Então compreendemos isso, compreendemos que nós temos que entender o que é geografia. Vamos passar pelos conceitos. Os conceitos de geografia, ou os conceitos que as coisas que o que seria conceito para nós, né? Conceito é algo que eu delimito, o que eu marco para poder lembrar daquilo que eu falei. Então, se eu falar de um conceito, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo o jogador de futebol. Se a gente tiver um jogador de futebol muito bom, muito driblador, o conceito de driblador é o que vai destacar nele. Se eu pegar um jogador de futebol que faz muitos gols, o conceito vai ser fazer gols. Então, assim, conceito é aquilo que a gente marca, que a gente destaca nele. O primeiro conceito é um padrão, ou seja, um modelo a ser seguido. Toda ciência é formulada por conceitos. Portanto, conceitos é toda a ciência que é formulada aqui em cima desse padrão que nós vamos ter de geografia, tá legal? Dando sequência, nós vamos ver então, a linguagem geográfica necessita da formulação de conceitos chaves como pré-requisitos para que a análise de fenômenos geográficos. Então vejam bem, os conceitos e os conceitos chaves é importante que nós tenhamos o conhecimento dele, que a gente possa exemplificar aquilo que a gente está vivenciando, tá certo? Então a primeira questão é conceitos. A geografia possui 5 conceitos fundamentais. Então aquilo que a gente viu, que eu dei como exemplo no jogador, a gente vai tentar descobrir na geografia. Tem muito mais de 5, mas tem 5 conceitos que são fundamentais, que a gente precisa sempre lembrar dele, a gente precisa sempre estar atento a ele, para a gente poder fazer então um trabalho direcionado para esse tipo de processo, tá certo? Vamos lá? Vamos ver o que é o
primeiro conceito? O primeiro conceito é o lugar. Então, o lugar é o espaço do cotidiano, né? É o espaço onde eu vivo. O lugar é o lugar onde eu estou hoje. Hoje eu estou na sala de aula, então o meu lugar hoje é a sala de aula. Amanhã eu estarei trabalhando em outra escola, o meu lugar será outra escola. E assim por diante. Então, o lugar é o espaço. É um dos primeiros conceitos. É muito importante a gente entender o que a gente vai falar. Quando a gente vai falar de um espaço geográfico, a gente vai falar de um lugar. Lugar é o espaço do cotidiano, tá certo? Então vamos lá, seguindo. Paisagem, porção do espaço que vejo e que sinto. Então aquilo que eu enxergo na natureza, tudo aquilo que eu vejo no meu entorno, que meus olhos conseguem ver, é paisagem, tá certo? E aquilo que eu posso tocar também, a lousa, as folhas das árvores, a rua, enfim, tudo aquilo que eu construo na sociedade faz parte então da minha paisagem, tá certo? Então, paisagem é o segundo conceito. Vamos ver o terceiro. O terceiro conceito que nós temos que entender é o espaço geográfico ou o espaço transformado, tá certo? É aquilo que o homem mexe, aquilo que o homem faz. Então, espaço geográfico, como está aqui, é o espaço que a gente vai ser transformado pelo homem. Espaço geográfico, espaço transformado, é a nossa casa, é a nossa cidade, tá certo? É os espaços geográficos, tá certo? Daqui que nós vamos ver. E o território, que é o nosso espaço de poder, tá certo? Então o território está relacionado com aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode dominar. Então o espaço de poder meu é o nosso território, tá certo? Eu tenho usado como exemplo para vocês, né? É o espaço que eu determino, eu enquanto pessoa, é a minha casa, o meu quarto, por exemplo. Eu determino o que eu vou acontecer no meu quarto. Que lado que eu vou colocar o guarda-roupa, que lado que eu vou colocar a cama, né? Como que vai ficar a televisão no meu quarto, se é que eu tenho uma televisão, se eu tenho um rádio, os locais que eu vou colocar os móveis. Então, o espaço de poder é o território. E o nosso território, o nosso Brasil, é um espaço de poder brasileiro, o Estado é um espaço de poder dos paulistas, e a nossa cidade é um espaço do poder porto-felicenses, e assim por diante. Então, o território é o espaço. E a região são os espaços diferentes, são os espaços de poderes que estão relacionados de formas diferentes. Eu podemos dizer assim, na região de Sorocaba, né? Na região de Sorocaba nós temos vários espaços diferentes, como é o espaço da cidade de Boituva, como é o espaço da cidade de Itu, como é o espaço da cidade de Sorocaba, como é o espaço da cidade de Votorantim, como é o espaço da cidade de Rafar, de Capivari, de Tietê, de Serquilho, de Iperó e assim por diante, das cidades que cercam a nossa região. Tá ok? Então, relembrando, lugar é o espaço do cotidiano, paisagem é a porção do espaço que vejo e que sinto, espaço geográfico é o espaço transformado, território é o espaço de poder e região é o espaço diferente. Beleza? Dando sequência, então, nós vamos ver agora o outro modelo de espaço, né? A geografia estuda os processos responsáveis pela formação das paisagens decorrente da ação humana. Se eu vi lá nos meus conceitos que geografia é o espaço transformado, logo a geografia estuda os processos que transformam esse espaço. A geografia vai estudar os processos responsáveis pela formação das paisagens decorrentes da ação humana, da ação do homem, onde o homem mexe, onde o homem interfere, é onde o homem coloca a tua mão, coloca a mão dele. Então é esse o que a geografia vai estudar. Por outro momento, o espaço geográfico é o espaço construído através das transformações do mesmo homem, relação, sociedade e espaço. É um conjunto de lugares com diferentes naturezas, que passaram por diferentes processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. Então, nós entendemos que o espaço geográfico tem relação com a transformação, o espaço geográfico tem relação com o homem e a sua relação com a sociedade, que nós vamos chamar de sociedade e espaço, tá certo? E também tem diferentes processos históricos, tem uma coisa relacionada à questão histórica do homem. O homem vem construindo o espaço geográfico além do tempo, né? Então, assim, passou várias pessoas pela nossa cidade, pelo nosso estado, que foram construindo. A nossa cidade não é uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Uma das mais antigas, tem outras, mas nós estamos entre aí as 4 ou 5 cidades mais antigas do nosso país.
Então, é isso que está dizendo. Portanto, os espaços de transformações ocorrem em diferentes processos históricos. Processo histórico período das monções, é um processo histórico, tá certo? Período do café, né? O ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, processos históricos. O ciclo econômico do ouro, processos históricos. Então, assim, a cidade e o espaço geográfico é construído pela transformação em diferentes processos históricos. Dando sequência, nós vamos lá. Espaço, eu trago aqui 3 pensadores para vocês entenderem da onde eu tiro essas questões, né? Como é formulada. Quem são as pessoas que estudam isso, professor? Vocês devem perguntar, né? Vocês devem perguntar para vocês mesmos. Quem estuda o espaço geográfico? Como que o professor sabe disso, né? Além de eu fazer o meu curso de faculdade, de estudar a geografia e história, eu também leio vários livros que falam sobre esse assunto. Um deles é o professor Roberto Lobato, né? Ele trata o espaço geográfico, é a união dos elementos físicos e culturais da paisagem, tá? Físicos e culturais e físico, homem e natureza. Eu trago também o professor Humberto Catuzzo, que também tem uma definição para espaço geográfico. O espaço é formado por elementos naturais ou artificiais construído pelo homem, ou seja, a inter-relação existente entre sociedade e natureza delimitada numa porção da superfície terrestre, tá certo? E o próximo que eu vou trazer é o professor Milton Santos, tá certo? Professor Milton Santos, ele trata da seguinte forma: espaço geográfico é a natureza socializada, pois muitos fenômenos apresentados como se fossem naturais são de fatos sociais. Então, os 3 pensadores que eu mais leio e que eu gostaria que, se vocês pudessem pesquisar, ler algum texto deles, futuramente vocês vão saber entender um pouco de espaço. Quais elementos do espaço geográfico a gente sabe, a gente conhece? Tem os elementos naturais, que estão aqui, as montanhas, as serras, os rios, os lagos, as vegetação, os animais, as rochas, os solos, as flores e etc. Todos esses elementos fazem parte dos elementos naturais, dos elementos que estão compostos na natureza da formação da Terra e que são, então, caracterizados como os elementos naturais. Não podemos esquecer dos conceitos, tá, pessoal? Aquilo que a gente viu lá tá trazendo aqui para nós conceitos, né? E também os elementos. Os elementos culturais, tudo aquilo que é feito pelo homem, aqui tudo que é criado pela natureza, tá certo? As montanhas, os rios, tá certo? Os lagos formados pela natureza, as flores, as árvores, os animais que a natureza proporciona para nós. Então tudo aqui é natural, tá? Na natureza. E aqui os elementos culturais. Entram nos elementos culturais casas, prédios, pontes, rodovias, ruas, plantações, lojas, bancos e etc. Tudo que o homem desenvolve é elemento cultural. E tem os elementos invisíveis. Isso é muito importante. Os elementos invisíveis estão direcionados extremamente por aquilo que a gente não vê. E aí, o que acontece? Como eu não vejo, eu não percebo, eu acho que ele não existe, que ele não faz parte do espaço geográfico, né? Eu acredito que ele não faz parte. E, de fato, ele faz parte do espaço geográfico. Porque tem o barulho dos carros, os odores da poluição, os ventos, o barulho das pessoas, os laços de amizade entre os seres humanos, as leis, né? Os laços de amizade, as leis, tudo isso faz parte dos elementos invisíveis que formam o nosso espaço geográfico. O nosso espaço geográfico é formado por elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis, né? Sobretudo, eu digo sobretudo as leis. As leis, não aquela que está no papel, em que a gente tem que ler para entender e para cumprir, mas a lei das relações sociais. Das relações, que ela está no tecido social e que às vezes a gente vai achando que aquilo é natural, e não é uma construção de um processo histórico da formação do homem, que o homem vai propondo algumas relações sociais, algumas leis para eles poderem se relacionar, tá certo? Eu dou como exemplo, por exemplo, as questões dos usar ou não, por exemplo, camisa dentro de um estabelecimento comercial. Por quê? Porque se eu entrar sem a camisa aí no estabelecimento comercial
está pedindo para mim entrar com roupa, né, vestido com a camisa, e eu entrar sem ela, eu estou descumprindo uma lei social. Essas são as leis que estão aqui que a gente não vê. Não está no papel isso não está intrínseco no papel, mas está no acordo que o homem faz para poder sobreviver. O acordo, por exemplo, eu costumo dizer aqui, né, de outros acordos, o acordo com os vizinhos, é uma lei que a gente faz, né? Eu tenho alguém numa casa doente, aí o vizinho vem e fala para mim, olha, fulano aqui do lado da minha casa está doente, você não poderia fazer à noite fazer menos barulho para não incomodar, estou tratando dela. É um acordo, isso são leis invisíveis do nosso relacionamento, do espaço geográfico. Então tudo isso está intrínseco na nossa sociedade, tá certo? Dando sequência, para entender o espaço geográfico, vamos analisar algumas fotografias. O que eu trago aqui para vocês? Eu trago alguns exemplos de fotografias de espaços geográficos recentes, entendeu? Esses dois espaços primeiros que eu vou trazer são fotografias que eu peguei da internet mesmo, né, do Google. Uma praia paradisíaca na ilha, eu esqueci o nome da ilha aqui, já vou lembrar, já falo para você. E o outro espaço aqui no Montes dos Alpes Suíços, tá certo? Eu já lembro o nome lá, já falo para você. Então aqui dois espaços geográficos que a gente está vendo que está nos mostrando que o homem não tocou ainda. Dois espaços que o homem não chegou, não tem nenhuma ação cultural do homem aqui. O homem pode até ter vindo aqui, ter escalado essas montanhas, ter subido aqui, ter pisado nessas trilhas que com certeza subiu, mas não teve interferência direta ainda. O homem ele não interferiu, né? Pode ver, ó, não tem nada aqui que o homem interferiu. Apesar de ter um barquinho aqui, ó, muito pequeno, né? O barco está aqui, o homem pode ter vindo aqui, mas ele não construiu nada, não tem nenhuma construção, nenhuma ponte, nenhum prédio, nenhuma casa, nada, não tem nada aqui construído. Então essa aqui é uma paisagem natural, ainda, são poucas que restam no mundo de paisagens naturais. Essa é uma delas. Não lembrei do nome, mas até o final da aula eu lembro e daí eu passo para vocês o nome, tá bom? Aqui já é um bairro urbanizado. Passou tudo aí. Aqui é um bairro urbanizado. Vamos lá. Fortaleza, um bairro urbanizado. Como vocês podem ver, é um bairro que está totalmente habitado já, né? Não tem mais terrenos vazios, não tem mais áreas para construção. As pessoas começam então a sair da construção vertical, né? Da construção horizontal, perdão, e vão partindo para a construção vertical, né? Para a construção de prédios em cima de prédios. Então essa aqui é a densidade das pessoas morando. O impacto dessa imagem é gritante, né? Quando você vê essa imagem aqui e você vê essa outra imagem aqui, você percebe então a diferença das imagens transformadas pelo homem, né? Essa é uma imagem transformada pelo homem, essa também é uma imagem transformada pelo homem, já tem construção com menos impacto, mas mesmo assim, né, poucas áreas com espaço para construção. Essa é uma outra área onde está o homem se aproximando, né, da natureza, vai construindo, se aproximando da natureza, mostrando que para o homem, né, aqui é o Morro do Careca em Natal, Rio Grande do Norte, mostrando que o homem não toma cuidado, ele vai invadindo todo o espaço natural, né, porque todo mundo quer construir. E aqui uma região do Brasil que é pouco mexido, né? É a Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Essa chapada é uma chapada muito bonita e que a gente tem aí então como exemplo de imagem. E agora a gente vai conhecer então um pouco a cidade de Porto Feliz. Vejam, notem, a cidade de Porto Feliz é 1826. A cidadezinha pequena, né, muito pequena, apenas algumas ruas. Aqui está o cemitério, nessa região aqui está o cemitério de Porto Feliz. Aqui está a igreja da Matriz, ó, nessa região aqui está a igreja da Matriz. E aqui a igreja São Benedito, ó. Se você subir a rua, você vai chegar aqui na igreja São Benedito. Aqui é onde está construído o museu, ó. Onde está construído o museu é bem aqui, ó, bem nessa casa aqui, tá? Então assim, percebe-se, aqui é o cemitério, como eu falei para vocês. Interessante, né? 1826. Dando sequência, nós temos uma foto mais recente, que já é de 1961.
Aqui já tem uma cidade com uma característica de cidade, uma foto preto e branca, por isso está difícil de enxergar, mas são casas, comércios, nós já temos energia elétrica, pessoas usando bicicleta, pessoas usando tratores e caminhões. Então já existe um movimento de cidade, já existe uma diferenciação, já transformou a paisagem geográfica. Se eu voltar para trás, eu tenho uma paisagem geográfica de um jeito, de um modelo de construção, o tempo histórico. Se eu for para frente, eu vou ter então uma outra paisagem, um outro modelo de paisagem, tá certo? A próxima paisagem que nós temos é essa paisagem de Porto Feliz de 2016. Por que eu trouxe a paisagem de 2016? Justamente porque a paisagem de 2016, ela mostra já que 2020 está diferente. Se você for lá no centro e olhar a paisagem, nessa mesma paisagem, você já vai ver que tem outros elementos que acoplaram a essa paisagem, chegaram nessa paisagem e transformaram essa paisagem. Esse Banco do Brasil já não existe mais, esse prédio com essa loja já não existe mais, esse outro banco aqui já não existe mais, tá certo? Você vai ver que isso aqui já mudou, mas os veículos já mudaram, são diferentes, né? Então assim, é essa característica que nós temos que notar, que as pessoas vão mudando, a paisagem vai mudando e o fator histórico está ligado com essas relações. Dando sequência, a gente tem aqui então um mapa de Porto Feliz, um primeiro mapa de Porto Feliz. Eu não tenho a data porque eu procurei essa data e não consegui achar, mas é um dos primeiros mapas que a cidade teve. E na sequência nós temos o mapa de Porto Feliz mesmo, né? Como vocês podem ver aí, a cidade de Porto Feliz aqui, né? Todo esse entorno aqui é a cidade de Porto Feliz. Esse azul aqui é o rio Tietê, tá certo? Aqui está a Toyota Motors na cidade de Porto Feliz. Aqui é a cidade que vai, a estrada que vai para Itu, aqui que vai para Boituva, aqui que vai para Sorocaba, tá bom? Então, aqui é um mapa diferente, né? Agora a gente vai ver geografia e os lugares, tá certo? Então vejam bem, a geografia e os lugares. No dia a dia, além das nossas casas, frequentamos outros lugares. Vamos à escola, à casa de um vizinho ou de um parente, circulamos pelas ruas de nosso bairro, além das ruas dos bairros de nossa cidade. Nesse ambiente convivemos com outras pessoas e vivemos experiências que tornaram tais lugares significativos para nós. Além desses espaços que conhecemos e vivenciamos, existem muitos outros bem diferentes entre si, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Então aqui eu estou falando das paisagens que a gente vivencia, das paisagens que a gente vê, que a gente se relaciona com ela. É importante que você tenha em mente que essa paisagem é uma paisagem cultural, que você está vendo sendo construída pelo homem, tá certo? Não é uma paisagem natural, porque a paisagem natural não está na zona rural, não está nas áreas urbanizadas, aquilo que eu falei para vocês. Então aqui nós temos um detalhamento da nossa paisagem e da nossa relação com esses lugares. Nós temos uma relação social, que é um elemento que a gente não percebe lá naqueles elementos invisíveis. É o barulho do carro, é o som dessa paisagem, é o vento, é os odores, tudo está aqui intrínseco. Também tem os elementos naturais, mas a paisagem já não é mais natural. Mas tem os elementos naturais, tem as árvores, né? Temos bosques, temos praças, temos outros animais, né? Que aparecem às vezes na casa da gente. Então é a paisagem natural, é as coisas naturais, aranhas, por exemplo, que aparecem, né? Às vezes aparecem escorpiões. Então é da natureza, apesar de ser, tem que tomar muito cuidado, porque o escorpião, se ele picar a gente, é perigoso e pode até matar, a aranha também, ela é da natureza, ela estava na natureza, quando a gente chegou aqui, ela já estava aqui. As aranhas, os escorpiões, as cobras, os lagartos, as abelhas, enfim, todos os elementos da natureza já estavam aqui. Então é uma relação que nós vamos ter com a natureza, tá certo? É uma relação. Aí seguindo, entretanto, eles não são diferentes apenas por causa dos elementos da natureza. A língua falada, o jeito de se vestir, de se alimentar, crenças religiosas, ou seja, a cultura dos povos é diferente em vários lugares do mundo. Isso é importante também, a gente precisa entender essa questão da diferença dos povos. Por quê? Porque cada povo tem sua cultura. Cada povo tem seu jeito de se vestir, seu jeito de comer, seu jeito de falar, e a gente precisa saber respeitar isso.
Respeitar as diferenças é fundamental para a nossa relação social com os lugares que nós vivemos. Eu tenho que respeitar a diferença do outro, eu tenho que respeitar o modelo que o outro vive, o jeito que o outro vive, tá certo? Para mim poder ter um bom relacionamento com os lugares que eu vou, né? É aquilo que eu falei, né? Eu vou numa sorveteria e na sorveteria não pode entrar com o cachorro e eu entro com o meu cachorro, eu desrespeitei uma regra de convivência daquele lugar. Eu desrespeitei o lugar que eu vou. Eu costumo dizer para os pais dos alunos, né? Eu costumo dizer para os pais de vocês, lembra que eu falo que a questão da gente ir ao mercado, né? Do mercado está escrito: não alimente-se dentro do supermercado, ou seja, não abra os alimentos, não abra o alimento dentro do supermercado antes de passar pelo caixa. Por quê? Porque se todo mundo for comer dentro do mercado, imagine bem que bagunça que não viraria, né? Todo mundo comendo, todo mundo abrindo um saquinho de salgadinho, abrindo um refrigerante e começando a comer. Não é o ambiente para fazer isso, né? Não é o ambiente para fazer isso. Então, se você faz isso, você descumpre os regulamentos que não estão na lei, intrínseca na lei, mas que está posto para a sociedade, para as relações que você tem no seu espaço geográfico. Assim como se você for numa sorveteria e a sorveteria é pequenininha no seu bairro, mas está escrito lá: não pode entrar com os animais, você entra com o seu cachorro. Pronto, porque eu sou amigo do dono, ou porque eu sou amigo do filho do dono. Você está desrespeitando o ambiente de convivência daquele lugar, você está desrespeitando os seus lugares. Do mesmo jeito, quando eu falo para vocês, criança, não risque a parede da escola, não risque a carteira. Por quê? Porque você está desrespeitando o lugar de convivência nosso, o lugar que a gente vai se conviver, porque amanhã não é você que vai estar sentado nessa carteira. Hoje você está no sexto, amanhã você vai estar no sétimo, depois vai estar no oitavo, depois vai estar no nono, e as carteiras serão as mesmas. Então você amanhã vai estar sentado na sala que está o sétimo, e aí o sétimo rabiscou todas as carteiras. Vai ser gostoso? Você vai se sentir bem? Ou rabiscou todas as paredes? Percebe que a relação com os lugares é super importante para a gente? A gente precisa ter noção do espaço que a gente está e respeitar as regras. Eu costumo dizer também para os meus alunos, eu costumo dizer para vocês, né, a questão do carrinho do supermercado, como eu fico bravo quando eu chego e o carrinho do supermercado está na calçada ou na guia. É super importante que as pessoas tenham noção, né, que é o espaço de convivência comum de todo mundo. Eu vou ao mercado, os pais de vocês vão ao mercado, as outras pessoas vão ao mercado. Custa levar o carrinho de volta no local correto e devolver o carrinho no local correto? Você acabou de carregar a sua compra no teu carro, você empurra o carrinho para o lado, na calçada, na guia, onde não é o lugar dele, e vai embora com a consciência tranquila. Eu não consigo fazer isso. É o relacionamento que eu tenho com os espaços e com os lugares que eu vivo. É super importante isso, tá certo? Seguindo, vamos lá, vamos dar uma sequência aqui então na nossa aula. E aí eu vou mostrar para vocês então 4 lugares diferentes no mundo, né? O primeiro lugar que a gente vai mostrar aqui é o Quênia, tá certo? Das religiões hindu, são pessoas das religiões hindu, se vestem de maneira diferente, aquilo que eu falei. Aqui nós temos Mianmar, um povo que vive em cima dos barcos, são nômades, tá certo? São pessoas nômades. Aqui nós temos o pessoal que vive na Índia, estão aqui no Rio, são hinduístas, tá certo? São pessoas que vivem aqui no rio, tá legal? Então assim, eles vivem nesse rio. Esse rio é extremamente poluído, mas o rio, para eles, aquele rio é sagrado. Eles fazem tudo aqui no rio. Esse daqui é um africano que está vestido com uma roupa de mulher, né? A saia de mulher, um casaco também, cobrindo todo o seu corpo. Mas nem por isso a gente pode tirar sarro dele, porque a gente pode encontrar pessoas que se vestem assim, porque a cultura dele lá é assim. Por conta do ambiente onde ele vive, por conta do calor, por conta de insetos que picam eles. Então, a característica daquele lugar, a relação que ele tem com aquele lugar, com aquele espaço, leva a ele a ter uma vestimenta nesse jeito. Então, assim, é importante entender por que as pessoas falam, às vezes, com um sotaque diferente, ou vestem com uma roupa diferente, ou bebe um líquido diferente, ou come uma comida diferente. A gente precisa entender essas coisas e respeitar, ter empatia pelo outro, saber as dores do outro, saber as consequências do outro, entendeu? Então é super importante a gente entender os diferentes. E aqui nós temos São Paulo, Brasil, né? Uma das metrópoles, uma das maiores metrópoles do mundo, onde se encontra todos os tipos de pessoas. Aqui em São Paulo, se você for na rua 25 de março, no Brás, em São Paulo, ou no Brás, você vai encontrar muita gente diferente, muita gente diferente. Se você ficar no aeroporto, então, qualquer um dos 2 aeroportos de São Paulo, você vai ver muita gente diferente, muita gente que vem de todas as partes do mundo. Então,
Aqui eu estou mostrando 4 pontos extremos do nosso globo terrestre que tem pessoas diferentes. Vamos na sequência, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui as questões do que é hinduístas, né? Então são pessoas que praticam a religião conhecida como hinduísmo. É uma das religiões mais antigas do mundo, a questão do respeito à religiosidade, né? Tem várias matrizes religiosas, não é só o cristianismo que nós conhecemos, o cristão, não é só o cristianismo, tem várias matrizes religiosas. A gente precisa aprender a respeitar todas as matrizes religiosas, todas, sobretudo as matrizes africanas, tá certo? Sobretudo as matrizes das pessoas da África, que são matrizes religiosas muito importantes para ele, para a cultura deles, para o povo deles. A gente precisa aprender. E o nômade? Nômades são um povo que não tem habitação fixa, que constantemente muda de lugar à procura de alimento para si, para seus rebanhos, ou as pessoas se fixam por um determinado período. Então, nômades, os índios eram nômades, muitas tribos indígenas eram nômades. Muitas pessoas que viviam no antepassado, antes de nós aqui no planeta, eram nômades. Por quê? Porque eles ficavam migrando de lugar em lugar por conta do alimento e por conta da proteção pessoal também, tá? Então vamos lá, só tirar aqui os dois elementos do lugar. A gente vai mudar aqui então, a gente vai ver outro processo, né? Vamos em lugares diferentes em vários momentos. Esses podem estar perto de nós, ou onde moramos, ou lugares mais distantes, como municípios, estados e até países. Ela pode acontecer de diversas maneiras: assistindo um filme, viajando ou mesmo lendo uma notícia ou um livro. Então assim, a gente consegue viajar de várias formas, né? Não precisa ser fisicamente viajar, às vezes através de um filme, através de uma leitura, né? Os produtos que consumimos são meios também de relacionarmos com diferentes lugares. Além disso, durante o processo de produção, pode ocorrer em diferentes lugares e localização. Percebe que se eu compro algo que não é do meu país, eu estou relacionando com outro país e eu vou procurar saber às vezes, né? Eu olho aquele equipamento que eu comprei, eu olho o país que veio, a bandeira daquele país, eu quero saber, eu quero entender por quê. Então é uma relação que a gente tem também, né? E tem a internet, né, gente? Tem a internet, que também é um local onde a gente também viaja muito, né? Quantos lugares diferentes você já conheceu por meio de uma revista, um livro, de um jornal, ou ainda pelo programa de televisão? Então a internet também é muito importante para vocês entenderem. Por quê? Porque os meios de comunicação citados acima trazem informações e características de diferentes locais, próximo ou muito distante de onde moramos. Já a internet, ligada à rede mundial de computadores, mostra-nos de maneira rápida e abrangente diversos lugares do mundo, demonstrando como vivem as pessoas, até mesmo paisagens de diversas regiões do planeta. Então vejam bem, a internet é o espaço onde a gente vai mais viajar, onde a gente vai mais conhecer as pessoas, onde a gente vai mais vivenciar com as pessoas. Para te dar um exemplo, né? Eu tenho um programa na Facebook que chama Roda de Conversa, um programa que eu converso com as pessoas, que eu entrevisto as pessoas, que a gente fala de todos os assuntos. E nesse programa eu já trouxe pessoas que moram na Alemanha, uma amiga minha que mora na Alemanha, chama Karen, participou de um projeto aqui na escola, o projeto Círculo Verde, e também trouxe um amigo que mora na Espanha, que também conversou comigo da Espanha, e que mostrou a realidade daquela região da Europa, da Alemanha, da Espanha, da Itália, de Portugal, entendeu? Da França, da Inglaterra. Então assim, é muito importante, a internet é fundamental para o nosso conhecimento. Nós estamos falando aqui através da internet, tá certo? Então isso é muito importante para o nosso conhecimento. Podemos observar algumas etapas do processo de produção do macarrão. Então o macarrão, como que ele é produzido, tá certo? E da onde ele vem, e a gente vai mostrar aqui o processo dele. Então o trigo, que é para fazer o macarrão, é feito em 3 rios, é isso? 3 de maio no Rio Grande do Sul, em 2017. Então aqui é a colheita do trigo. Aqui é a torrefação do trigo, em 2017 na Espanha. Então aqui Brasil, Rio Grande do Sul, aqui Espanha, a região autônoma do Argão, aqui Itália, fabricação da massa na Itália, aqui é a Itália, e aqui é Tailândia, onde compra o macarrão, tá certo? Então vejam bem, Tailândia, Itália, Espanha, Brasil, 4 países diferentes para produzir um macarrão. 4 países diferentes para produzir e consumir o macarrão. Essas relações que a gente tem aí então com os nossos produtos. Aí fechando o assunto do paisagem, nós vamos lá,
paisagem é tudo aquilo que vemos em determinado lugar, em um dado momento, em algumas de suas características também são percebida por meio de som, odores e movimentos. Percebida por meio de sons, odores e movimentos. Preste atenção, algumas de suas características também são. Paisagens são formadas por elementos naturais que vêm da natureza, tá certo? Rios, oceanos, formas de relevo, vegetação que foram formadas sem ação direta do homem, por não apresentar ação humana, são chamadas de paisagens naturais, tá certo? Paisagem natural, não tem interferência do homem, o homem nunca mexeu ali, então é paisagem natural, tudo bem? Paisagem natural, paisagem feita com elementos naturais. Em outras paisagens predominam elementos culturais, que também são chamados de artificiais ou humanizados, produzidos pela ação humana, como casas, rodovias, escolas, edifícios, lavouras. Essa paisagem é conhecida como paisagem cultural. Então, a paisagem cultural é feita pelo homem e a paisagem natural é feita pela natureza. Duas paisagens diferentes. Paisagem natural, lembra a primeira foto que eu mostrei lá? Daquela ilha bonita que eu não lembrei o nome, e daqueles montes lá do Alpes? Então, duas paisagens, certo? Duas paisagens naturais, feitas pela natureza, elementos naturais, rios, árvores, montanhas, água, mar, coqueiro, tá certo? E paisagens humanizadas. Lembra das cidades que eu mostrei para vocês? Né? Daquela cidade de Fortaleza, toda carregada, cheia de prédios, de casas. Aquilo é paisagem, paisagem culturais, tá certo? Portanto, vamos ver alguns exemplos que deve ter. Vamos ver lá, o primeiro exemplo que nós temos aqui então, aqui, foto A. Em quais das imagens A ou B podemos dar elementos naturais? Olha um pouco essa paisagem aqui, ó. A fotografia acima mostra a paisagem localizada em Saint-Clozy du Verdon. Saint-Clozy du Verdon, França 2017. O meu francês é lindo, né? Para quem sabe falar francês aí, cai de costa. Em quais das imagens A ou B, já que a pouco coloca a outra imagem, predominam os elementos naturais? Em qual delas predominam elementos culturais? Aqui tem elementos naturais e tem elementos culturais? Quais os elementos naturais e quais os elementos culturais? Pensa aí na tua casa, pensa, escreve no teu caderno aí, escreve, depois você me manda, tá? Vai mandar por foto ou vai mandar por WhatsApp, a gente vai ver aí o modelo que a gente vai mandar, ou por e-mail, a gente vai ver aí no modelo que a gente vai, mas escreve aí. A paisagem, a fotografia A é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? E a fotografia B? Vamos ver lá, a fotografia B é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? O que tem aqui de natural? Só a água, o resto é tudo feito pelo homem. Tudo que você vê fora a água, tudo é feito pelo homem, tá certo? É uma visão panorâmica de um porto em Barcelona, Espanha, 2017. Note então que nessa primeira paisagem que eu coloquei, na paisagem A, não tem nada feito pelo homem, nada, é uma paisagem estritamente natural. Tá certo? Estritamente natural, não tem nada feito pelo homem. Já a segunda paisagem está aí, é uma paisagem que totalmente produzida pelo homem, ok? Vamos lá então. E o que mais que a gente pode fazer? Os elementos que compõem a paisagem podem se repetir, tá certo? Entre si ou entre outra, porém não exatamente com as mesmas características, porque isso, cada paisagem é única e geralmente apresenta aspectos distintos. Bom, pessoal, a aula de hoje está acabando, a gente vai parar aqui nesse slide. Na próxima aula da semana que vem eu continuo esses slides. Eu vou produzir para o sexto aninho um questionáriozinho sobre a aula de hoje, vou mandar para a Escola de Pádua, para a direção, e a direção vai disponibilizar o vídeo no Face, que vai ficar por uma semana, e também vai disponibilizar o link do vídeo e vai disponibilizar o link desse formulário, tá certo? Vocês assistem